Olá, boa tarde a todos e a todas. Agradecer à FENPROF, à Ana Simões, com quem tratei, e ao Mário Nogueira este convite, para falar de uma coisa que eu gosto tanto de falar. Queria também saudar aqui a presença, uma vez que eu sou professor de português, a presença da diversidade linguística neste evento, com as intérpretes de LGP. Como é que é? Boa tarde, eu sou o Paulo. Qualquer coisa como isto. Bom, avancemos. Vou então compartilhar a tela Português do Brasil, como está aqui este nosso suporte. Seria partilhar o ecrã. Portanto, mais diversidade linguística, afinal. Bom, então, eu preparei aqui alguns tópicos para o debate. Portanto, algumas das coisas que eu vou dizer não tenho bem a certeza delas, ou são opiniões que podem ser debatidas, discutidas. E vou ter, a apresentação vai ter três partes. A primeira, o que é interculturalidade ou educação intercultural, como eu, na Associação de Professores para a Educação Intercultural, prefiro dizer. Depois, a quem se destina, alguma parte já foi dita pelo Aníbal Pires. E, por fim, como se pode implementar a educação intercultural. Comecemos então. Eu aqui, o título está barrado, não sei se os colegas veem o que está aqui em cima, é o que é interculturalidade ou a educação intercultural. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que nos vem à mente quando pensamos em educação intercultural é conhecer o outro, aquilo que é diferente de nós. Mas aqui não podemos correr o risco de alguma folclorização, ou, como dizia o Mário Nogueira, uma perspectiva museológica. E dou um exemplo. Podemos ter numa escola uma festa de gastronomia, da culinária de todos os estudantes presentes na escola, mas depois não ter na cantina ou no refeitório da escola nenhum tipo de alimentação que preveja essa diversidade. É este folclore, ter uma festa com cachupa, mas depois não ter cachupa no refeitório, que alguém referiu como a pedagogia da cachupa, que acaba por tornar o outro ainda mais exótico, mais estranho, digamos assim. E, portanto, conhecer o outro, mas também, ao conhecermos o outro, nós conhecemos melhor a nós próprios. Qualquer um de nós, enquanto ser humano, conhece-se melhor a si próprio porque conhece outras pessoas. Em última análise, se eu tivesse toda a vida vivido sozinho, nem sequer sabia se era homem, se era mulher, se era alto, baixo, magro, gordo, não sabia coisíssima nenhuma acerca de mim próprio, se não conhecesse outros. Portanto, também assim se dá com as comunidades. Depois, também, o que é isto de conhecer o outro? A aparência, ou seja, um aspecto físico, como é que são, não só fisiologicamente ou fisionomicamente, melhor dizendo, mas também o vestuário, o penteado, as barbas, as joias, tudo isto, como é que são, como é que o outro é, como é que o outro se comporta, o que é que faz no seu cotidiano, quais são os seus hábitos, em que medida é que os hábitos do outro são diferentes dos meus, e depois também as representações que os outros têm, ou seja, aquilo que os outros pensam, as narrativas, diríamos hoje, as narrativas do outro acerca de nós, o que é que os outros dizem de nós, porque todos nós dizemos coisas acerca dos outros, e portanto os outros também dizem coisas acerca de nós, e também outra perspectiva muito importante é como é que o outro vê acontecimentos que eu partilho com ele. Por exemplo, como é que um russo vê a situação da guerra na Ucrânia, ou como é que um ucraniano vê esse mesmo contexto. Independentemente de concordarmos com as perspectivas, é importante conhecermos ambas as perspectivas. Depois, também muito importante, em tudo isto, e tem a ver com a não folclorização, ou a perspectiva museológica, referirmos as diferenças, assinalarmos, celebrarmos, convivermos com a diferença, mas também assinalar uma grande igualdade que há entre todos nós, uma grande universalidade da condição humana. Ou seja, a cultura, as culturas, de certa forma, são diferenças de superfície que, na profundidade, somos todos iguais, somos todos universalmente seres humanos. E, portanto, há muito mais que nos aproxima que nos separa. Talvez alguma canção já dizia isto, não sei se era brasileira também. Depois, outro aspecto que foi aqui também já referido hoje, que é a educação intercultural
são os que chegam cá a aprenderem coisas sobre nós e nós aprendermos coisas sobre os outros, aprender, estou a generalizar, não é? Conhecermos um ao outro, conhecermos reciprocamente, mas sem perder as suas especificidades. Ou seja, como dizia o Mário Nogueira, sem aculturação, sem assimilação. E, portanto, por exemplo, atualmente, a nível linguístico, a nossa escola, a estes grupos, só dá português língua não materna. Não dá a língua materna dos estudantes. Portanto, na verdade, a política que está aqui subjacente é de assimilação. Aprendam bem português e esqueçam a vossa língua materna. Há aqui qualquer coisa a fazer ainda. Neste enriquecimento mútuo que mantém a especificidade sem aculturação e sem assimilação. Por fim, uma ideia muito importante, que a cultura de uma comunidade, de uma pessoa, a minha cultura, a cultura de cada uma das 553 pessoas que aqui estão, a cultura do país não é uma coisa monolítica, como diz exatamente o título deste debate. A ideia de que cada um de nós é uma interseção de várias identidades e de sentidos de pertença. Cada um de nós individualmente e enquanto comunidade. É claro que esta perspectiva, e portanto nesta perspectiva, nem todos os portugueses que estarão aqui presentes hoje, enfim, online, nem todos nós, centenas de portugueses que aqui estamos, somos todos iguais, e ainda bem que não, como nem todos os ucranianos são exatamente iguais, nem todos os cristãos são iguais, nem todos os muçulmanos são iguais, não é? Portanto, esta ideia da que a cultura da comunidade e do indivíduo não é monolítica. É claro que isto põe em causa uma perspectiva que tem prevalecido no Ocidente, desde o século XIX, é uma perspectiva romântica, nacionalista, do Estado-nação, que uma entidade politicamente soberana tem que ser uma comunidade culturalmente homogénea. Portanto, isto é uma coisa que no mundo foi inventada pelos europeus há 200 anos. E, portanto, tudo isto põe um bocado em causa, não é? E, aliás, os acontecimentos da atualidade também põem em causa esta sobreposição ou não entre fronteiras políticas e fronteiras linguístico-culturais, por exemplo. Depois, para quem é a educação intercultural em Portugal, ou para quem tem sido. Entre 91 e 2000, mais coisa, menos coisa, portanto, no final do século passado, nos anos 90, a educação intercultural dirigia-se essencialmente a alunos oriundos dos PALOP e, essencialmente, nos distritos de Lisboa, Setúbal e Algarve. Segundo disse o Aníbal Pires, em cerca de 49 escolas do país havia esta intervenção, digamos assim, a partir de 91, com a criação do Secretariado entre Culturas, e que, de alguma forma, foi a introdução da educação intercultural no sistema educativo português. Depois, no século XXI, a origem dos alunos aumentou exponencialmente, nomeadamente aquilo que chamamos de imigrantes de leste, posteriormente os brasileiros, que neste momento constituem cerca de 2,5% da população, quem fala português do Brasil, e mais recentemente muita gente do subcontinente indiano também. Outra coisa muito importante, não só aumentou a diversidade da origem dos alunos, como também deixou de estar concentrada em determinados distritos e aparece um pouco em todo o país. Desde 2018, enfim, estas datas podem variar, com a aprovação do diploma que introduz a disciplina e a área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento, a educação intercultural passou a ser para todos os alunos, de todas as turmas, de todas as escolas, de todos os níveis de ensino. Portanto, não é só para aquelas escolas ou turmas onde há meninos de outras culturas. Isto porquê, na minha perspectiva, e bem? Porque, por causa da globalização, desta segunda globalização, não a primeira de que falava o Aníbal Pires, Portugal é cada vez mais um país multicultural. Mas este efeito da globalização não se revela só em Portugal. Eu diria que a generalidade dos países de todo o mundo são cada vez mais, todos eles, potencialmente, manifestamente multiculturais. E o que é que isto significa? É que mesmo que os alunos, que neste momento sejam numa turma onde não há nenhum menino de outra cultura, vamos simplificar desta forma, no futuro, estes alunos, certamente, muito provavelmente, vão trabalhar ou viver em contextos multiculturais. Portanto, concordo completamente que a educação intercultural é uma coisa para todos.
foi suscitada pela presença de alguns, mas, digamos, alguns hoje em dia estão presentes em todo o mundo. Em todo o mundo há alguns presentes, há minorias, digamos assim, em todas as escolas dos sistemas educativos. E, portanto, a educação intercultural é para todos. Mesmo para aqueles que estão em turmas monoculturais e em escolas monoculturais e, eventualmente, em conselhos monoculturais, se é que isso ainda existe. Então, vamos ver como é que se poderá implementar, então, a educação intercultural junto destes alunos que precisam dela, ou seja, todos. E é a minha perspectiva sobre essa matéria. A ideia principal, e que já foi também aqui hoje aflorada, é que a educação intercultural deve ser qualquer coisa que perspassa todas as disciplinas do currículo. Ou seja, para ser trabalhada, vamos já dizer assim, em todas as disciplinas, nos conteúdos curriculares, em sala de aula, eu, ao dar as aprendizagens essenciais da minha disciplina no meu ano de escolaridade, devo introduzir essa perspectiva intercultural. E, portanto, um pouco como dizia o Aníbal Pires, introduzir o outro no nosso currículo. E, por exemplo, quando damos exemplos de qualquer coisa, não sei só exemplos de Portugal. Por exemplo, vou dar aqui 4 exemplos de como é que a perspectiva intercultural pode ser introduzida na aprendizagem no desenvolvimento de aprendizagens essenciais, tal qual elas estão neste momento no currículo, nas aprendizagens essenciais. Começando pela minha área, pelo meu domínio, na aula de português, no 9º ano, todos nós sabemos que o 9º ano, penso que todos saberemos, ou enquanto professores ou enquanto alunos, que cerca de 1/3 do 9º ano é dedicado, vou dizer, ao estudo dos Lusíadas. No entanto, a descrição que nos Lusíadas é feita da Índia não é estudada, não faz parte do currículo. Ou seja, esta descrição da Índia feita por Camões no século XVI é o primeiro texto literário europeu que fala sobre a Índia. Isto raramente é dito em algum sítio. Aliás, não faz parte do currículo. Esta primeira descrição literária europeia sobre a Índia só apareceu outra 200 anos depois. E, portanto, o outro é olimpicamente ignorado. Quando sabemos que a Índia inseta exatamente como dizia o Aníbal Pires, a primeira globalização. Nada disto é, portanto, a abordagem dos Lusíadas no ano durante 1/3 do ano letivo é sobre as personagens que aparecem, que são analisadas em sala de aula, são só os portugueses e os deuses mitológicos. O outro, o africano, o muçulmano, o malabar, o indiano, tudo isso está ausente. Quando, recorde-se, a chegada à Índia, que é quando a Índia é descrita, é o clímax da narrativa. É o propósito de toda a história dos Lusíadas, não é? Ignorado. E, portanto, aqui estão a ver, não é ir dar outra matéria, digamos assim, é dar os Lusíadas, sim. E, por outro lado, realçar ou seja, esta primeira globalização foi o início das relações interculturais de longa distância. Bom, saindo da minha área de conforto, que é o português, e passando para a história. A Batalha de Alcácer Quibir, que salvo erro aparece no 8º ano, não tenho a certeza, poderia ser muito interessantemente abordada numa perspectiva intercultural se introduzisse nos manuais ou na abordagem um texto marroquino sobre esta mesma batalha. Sim, porque na história de Marrocos, nas aulas em Marrocos, também se fala da Batalha de Alcácer Quibir com um nome completamente diferente. É a Batalha dos Três Reis. Em Portugal, diria, poucos sabemos, não morreu só Dom Sebastião. Nós cá só sabemos que morreu Dom Sebastião. Na verdade, morreram 3 reis. Um rei português e 2 reis marroquinos, digamos assim. E a vitória em Alcácer Quibir foi que permitiu a Marrocos resistir ao Império Otomano. Tudo coisas interessantes para dizer acerca do outro, quando falamos também de nós. E aqui estou a falar exatamente daquela perspectiva das representações, conhecendo a narrativa do outro, sobre esta coisa comum, que é a Batalha de Alcácer Quibir, o que é que nós dizemos e o que é que dizem os marroquinos. E já agora, o que é que dirão os espanhóis. Bom, na aula de Geografia, quando os alunos dão as projeções do mapa mundo, seria interessante observar as diferenças entre o mapa mundo português, americano, melhor, norte-americano e chinês. Não sei se já repararam, no nosso, obviamente, quem está no centro do mapa português, do mapa mundo português, é a Europa. Quando ouvirem um presidente norte-americano a falar, reparem que ele, por trás do mapa mundo que tem os Estados Unidos ao centro, obviamente. Escusado será dizer
que no mapa mundo chinês é a China que está no centro. Podemos perguntar aos alunos qual é que está certo. Alguns dirão, como eu já ouvi, é o nosso, porque fomos nós que descobrimos tudo. Na verdade, nenhum está certo, porque o mapa mundo teria que ser esférico e não um retângulo espalmado, não é? Portanto, isto tudo poderão ser considerações que se podem fazer a propósito de uma matéria que faz parte das competências, das aprendizagens essenciais da geografia. Já agora também, outra coisa interessante de notar no mapa mundo, não resisto a dizer, geralmente a Groenlândia aparece com um tamanho mais ou menos 1/3 de África. Na realidade, a África é 15 vezes maior que a Groenlândia. Só que a Groenlândia, como está junto ao norte, ao espalmarmos a esfera, é muito engrandecida. E, portanto, em todos os mapas, o que está na zona do Equador surge mais pequeno. E o que está no hemisfério norte, leia-se Europa, Estados Unidos da América e China, aparece empolado. Na matemática, muito menos o meu reino, não sei em que ano se pode dar isto, sei que agora acho que há uma discussão se vai continuar a dar a numeração romana ou não na aula de matemática, independentemente disso. Quando os professores de matemática, na aula de matemática, sem ir dar agora educação intercultural, não é essa a ideia, que não só penso que já muitos o farão, tanto quanto sei fazem, de falar da mudança, da diferença entre a numeração romana e a indo-arábica. Mas, e aqui, mais uma vez, como dizia o Aníbal Pires, pôr o outro no nosso currículo. Portanto, não só indicar que a nossa numeração atual é indo-arábica, como fazer notar que sem a numeração arábica não havia matemática moderna. Com a numeração romana não conseguíamos fazer nem sequer aritmética. Convido os ouvintes a dividirem 1343 por 44 em numeração romana. Não sei se conseguem. Eu tentei, não consegui. Imaginem um texto que fale sobre matemática em que os símbolos são iguais, as letras e os algarismos são iguais. As letras e os algarismos não é? Porque os algarismos romanos eram letras. Portanto, não haveria matemática se não houvesse contributo da Índia e dos árabes para a cultura ocidental, vamos por assim, se assim se pode dizer. Bom, e portanto, com isto, é claro que, da minha perspectiva, a interculturalidade não é propriamente um conteúdo curricular. Nós não vamos ter, na minha perspectiva, não deveríamos ter aulas em que vamos agora aprender um bocadinho sobre o outro. E depois voltamos aos nossos Lusíadas, a ignorar os indianos, voltamos ao nosso mapa muito centrado na Europa. Isso não interessa. O que interessa é que essa perspectiva intercultural, esta consciência de que somos da universalidade da condição humana, digamos assim, está inerente a toda a realidade de todo o mundo. Enfim, o mundo não é a aldeia global, é a cidade global, digamos. Bom, e portanto, eu não concordo que a educação intercultural para jovens e crianças deva ser um conteúdo explícito. É sim uma pedagogia, uma perspectiva, uma forma de abordar. Enfim, aqueles 4 exemplos que eu dei há bocado com o português, história, geografia e matemática. Simples exemplos. E, portanto, não questiono, não sei se vem aqui por trás, a seguir ao terceiro ciclo, um ponto de interrogação, que no segundo e no terceiro ciclo haja uma hora semanal para cidadania e desenvolvimento. Isto parece-me ser uma situação ideal para falarmos que a Índia é muito linda na aula de cidadania e depois na aula de português ignoramos isso nos Lusíadas. Não interessa. E, portanto, a perspectiva intercultural, que é aquela que está no pré-escolar, portanto, a cidadania e desenvolvimento no pré-escolar, no primeiro ciclo e no secundário, é transversal. É para dar nas outras disciplinas. No terceiro ciclo e no segundo também, mas havendo esta disciplina, suspeito que nas outras disciplinas do segundo e terceiro ciclo isto será posto de parte. Talvez não, esperemos que não. Depois, também está preparado para a área da cidadania e desenvolvimento o referencial para a interculturalidade. Isto porquê? Porque no programa, digamos assim, no currículo desta área disciplinar, portanto, também para a componente transversal, está prevista a publicação do referencial para a interculturalidade, estava previsto neste programa programa estrutural para as migrações, não me lembro agora exatamente o que é dizer, aquele que deveria estar concluído em 2020.
Este referencial cuja elaboração a APEDI participou está para consulta pública há um ano e meio. E, portanto, se a interculturalidade não é um conteúdo para jovens e crianças, mas sim uma perspectiva, uma abordagem, a interculturalidade e esta abordagem, esta perspectiva, deve fazer parte da formação dos agentes educativos, de todos os agentes educativos, incluindo os professores e todos os professores de todas as disciplinas. E fica aqui, então, o meu contributo para o debate: o que é a interculturalidade, o que são as culturas, a quem é que isto se destina efetivamente, e, se calhar, é uma boa questão a debater se deve ser só transversal ou se deve ter um conteúdo, além de outras coisas que deixei aqui durante o caminho. Muito obrigado.